Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Você é nosso convidado para estarmos juntos aqui agora, neste momento, podendo prestar culto ao nosso Deus, porque reconhecemos que Ele é bom, que Ele tem cuidado de cada um de nós, e é por isso que nós louvamos, é por isso que nós adoramos o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo, que esses minutos que teremos na presença do Senhor possam ser minutos preciosos, minutos abençoados. Você possa realmente se desligar de tudo que está em sua volta, possa se concentrar nesse tempo que teremos juntos de culto, de louvor ao nosso Deus. Vamos cantar, louvando, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza que formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Continuar louvando nosso Deus, seja engrandecido, o Deus da nossa vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Bem, irmãos, antes de irmos para o nosso estudo desta noite, só lembrar que a nossa igreja ela ainda continua em campanha. Nós estamos fazendo a campanha do alimento solidário. A nossa igreja, graças a Deus, ela tornou-se uma referência ali no bairro. Muitas pessoas têm nos procurado em busca de alimento e com a ajuda dos irmãos temos tido a oportunidade de abençoar várias famílias, né? E pedimos que os irmãos continuem, né? Quem puder, trazer o seu alimento, o litro de leite, né? Que sempre temos tido pessoas precisando e temos tido a oportunidade de abençoar. Então, caso você possa nos ajudar, todo domingo, das 9h30 até as 11 horas, mesmo com os cultos acontecendo nesse horário, terá ali algum diácono para receber esse alimento. Caso você saiba de alguma família que precise, né, nos procure, ou a junta diaconal, que o mais rápido possível nós vamos estar ali levando, abençoando aquelas famílias que precisam nesse tempo tão difícil, né? Tempo de pandemia. Graças a Deus as coisas têm voltado ao normal, mas muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas têm passado por dificuldade. Que possamos realmente nos permitir ser usados por Deus, né? Arrecadando e dividindo, compartilhando, né, o alimento, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, os irmãos que puderem nos ajudar nessa campanha do alimento, quem puder doe, quem precisar pegue, né, que os irmãos possam estar levando ali neste domingo, das 9h30 até as 11 horas. Bom, meus irmãos, indo agora então para a nossa devocional desta noite. Nós temos feito a nossa série aí de devocionais a respeito dos 10 mandamentos. Já estamos quase chegando ao fim. Hoje nós vamos falar sobre o 8º mandamento. E você que ainda não nos assistiu, né, perdeu alguma série, tanto aqui no Facebook como também no YouTube, tem todos os vídeos. Então assista, né, compartilhe caso você goste. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, nós estamos com 94 inscritos. Nossa meta aí é chegar aos 100. Né? Então, se você puder compartilhar, né, o nosso YouTube, se inscrever no canal, ficaremos muito gratos com isso. Bom, meus irmãos, só estou fazendo uma pequena revisão antes de entrarmos propriamente dito, né, no 8º mandamento.
O livro do Gênesis, ele vai terminar com Jacó, né, que muda seu nome para Israel, mudando para o Egito por causa da fome. Lá no Egito, ele já tem o seu filho José, que está ali, é o segundo homem mais importante de todo o Egito. E então José traz a sua família, seus irmãos, o seu pai, para fugirem da fome, da seca, da fome. E termina o livro do Gênesis dessa maneira, e o livro do Êxodo se inicia dizendo que, passado-se algum tempo, gerações, vai surgir um novo faraó, um faraó que não conheceu a José e sua história, a importância de José, e vendo então no Egito que viviam israelitas, né, ele acaba escravizando o povo de Israel. E o povo de Israel vai ficar por escravo no Egito por 430 anos, até que Deus levanta Moisés, e Moisés então tem essa missão de conduzir o povo do Egito à terra prometida. Essa terra prometida é a mesma a qual Deus havia feito para Abraão, lá no Gênesis capítulo 13, né, quando Deus chama Abraão, é essa mesma terra. E então Moisés tem essa missão de conduzir, e Deus, para tirar o povo do Egito e para ensinar aquele povo que Deus era o verdadeiro Deus, Deus Todo-Poderoso, ele dá 10 sinais, né, para os egípcios, são 10 pragas. Na última praga, que é a morte dos primogênitos, o faraó acaba cedendo, o povo sai, e Deus começa a caminhar então com o povo pelo deserto, através de uma nuvem, coluna de nuvem que os protege do sol, e uma coluna de fogo que os protege do frio da noite. O mar se abre, o povo passa pelo mar e começam a caminhar rumo à terra prometida. E esse povo, vale lembrar que é um povo que viveu por 430 anos como escravos. Eles só conheciam a dor, o chicote, o trabalho, a injustiça, a morte, tudo de ruim. Eles eram escravos, né? Eles não eram assalariados, pessoas que desfrutavam de férias e finais de semana. Então esse povo que até então só conhecia a violência, só conhecia, né, a morte, a injustiça, então esse povo está caminhando pelo deserto rumo a uma terra prometida, e Deus ele tem a missão de transformar esse bando de escravos numa nação, num grupo de pessoas sociais que seguem, né, respeitam uns aos outros. E Deus vai usar então de leis. Quando nós lemos no Pentateuco, nós vamos ter mais de 600 leis, né, de onde Deus vai estar ensinando ao povo de como se comportar, de como viver. Temos leis cerimoniais que vão tratar do relacionamento do povo com Deus, leis de relacionamentos pessoais, temos diversas leis. E resumindo todas essas leis, nós temos então os 10 mandamentos, onde os 4 primeiros mandamentos vão falar do relacionamento do homem com Deus, e os 6 últimos mandamentos é do relacionamento pessoal, né, interpessoal. E é interessante pensar que os mandamentos eles não eram proibições. Os mandamentos não eram algo pesado para o povo. Pelo contrário, o povo deveria cumprir os mandamentos com gratidão. Como já conversamos, o versículo que é o óculos que nos mostra como entender e enxergar a lei é o versículo 6 de Deuteronômio, capítulo 5, que vai dizer que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Ou seja, Deus falando para o povo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso que escolheu vocês para ser o meu povo, e eu estou tirando vocês de um lugar ruim, levando vocês para um lugar bom, e por causa disso vocês não podem fazer tal coisa. Então o povo deveria responder isso como gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. É a mesma coisa para nós. As leis do Senhor para nós, a lei é boa, a lei ela é perfeita, ela é agradável, e nós obedecemos a lei não por uma obrigação, mas nós obedecemos a lei por gratidão.
Se nós não obedecemos a lei para conseguir algo no futuro, mas nós obedecemos a lei porque já conseguimos algo agora aqui no presente, que é a salvação em Cristo Jesus, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino, um reino de luz. Então é interessante pensar nisso, e o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que a lei ela tem como objetivo de revelar o pecador que eu sou. A lei tem como objetivo revelar o quão longe de Deus eu estou. Por a lei dizer que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso cobiçar, é que eu me enxergo, me vejo que eu sou um assassino, que eu sou um ladrão, que eu sou um cobiçador. Então a lei tem esse caráter pedagógico de revelar, de nos ensinar quem nós somos. Então, dito tudo isso, vamos para o nosso texto. Deuteronômio, capítulo 5, né, o versículo 19, nós temos lido também o versículo 6. E só, antes de ler o texto, os 10 mandamentos tem tanto no livro do Êxodo como no livro de Deuteronômio. E nós escolhemos o livro de Deuteronômio porque é o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Então são as últimas recomendações que Moisés dá ao povo antes que eles entrem na terra prometida. Por isso que nós escolhemos esse texto e não o texto de Êxodo, capítulo 20. Mas se você abrir sua Bíblia no Êxodo, capítulo 20, você vai ver que são as mesmas leis, tudo do mesmo jeitinho. Diz assim o texto, versículo 6. Primeiro diz, eu sou o Senhor teu Deus, né, o Yahvé Elohim, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Agora o versículo 19, por isso não furtarás. Então o texto de hoje é não furtarás. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos dado tantas coisas para termos uma vida boa e reconhecemos que isso é fruto do teu amor, das tuas misericórdias por nós. Fale ao nosso coração nesta noite, que possamos aprender e ter cada vez mais a aparência de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que fazemos. Amém. Bom, meus irmãos, furtar é igual roubar, que é a mesma coisa de pegar emprestado, né, sem avisar ao dono e sem ter o interesse de devolver. Porque às vezes furtar é uma palavra tão pesada, então furtar, roubar é a mesma coisa de pegar emprestado sem avisar, né, o dono e sem ter o interesse de devolver. E a primeira coisa que nós precisamos aqui pensar e já resolver é que não existe pecadinho e não existe pecadão. Isso é uma coisa nossa, nós que temos essa vontade intrínseca dentro de nós de categorizar coisas. Para Deus é pecado. Não é pecadinho, não é pecadão, é pecado. Então não existe um furto pequeno, um roubo pequeno ou um roubo grande, tá? É roubo. Independente se é uma grande quantia de dinheiro ou se é somente uma caneta ou um lápis. Perante Deus é pecado e isso é roubo. Tá? Então, para a gente pensar aqui, porque às vezes fica pensando, não, mas eu não vou roubar o dinheiro, se eu encontrar o dinheiro de alguém eu vou devolver, papapá, mas uma canetinha, mas uma coisinha de internet aqui, tantas outras coisas, isso não é roubo. Não, roubo é roubo, não importa de quem seja, não importa a quantidade que seja, roubo é roubo. E para pensarmos nesse mandamento, o 8º mandamento, não furtarás, é importante lembrarmos então que o povo ele está saindo do Egito e quando você lê lá na Bíblia, no Êxodo capítulo 12, na 10ª praga, na morte dos primogênitos, nós vamos ver que o povo sai do Egito e o povo não sai com mãos abanando. Né? A gente vai ver que o povo vai sair do Egito com gado, com ouro e com prata. Mas Lucas, de onde que vem esse ouro e prata se o povo era escravo? Bem, é verdade, o povo era escravo, então eles não tinham salário, não tinham recursos. Mas nos diz lá o texto em Êxodo capítulo 12, que Deus toca no coração dos egípcios a fim de que tudo aquilo que os israelitas pediam, eles recebiam. Então agora o povo está caminhando rumo à terra prometida com gado, com roupas, com ouro e prata. Veja bem, pela primeira vez em 430 anos, aquela nação, aqueles escravos, possuíam bens. Até então eles não tinham bens.
E pela primeira vez agora eles têm bens, eles têm recursos. E nós sabemos muito bem que quando nós temos alguma coisa, existe dentro do nosso coração um desejo de ter mais daquela coisa. Se antes a gente não tinha, a gente não ligava muito, mas quando nós temos algo, é o desejo do nosso coração ter cada vez mais e nunca é o suficiente. Por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu estou montando uma maquete de trem elétrico. Já tem vários anos que eu tenho trilhos, trem, e cada vez que eu faço uma compra e coloco alguma coisa para funcionar na minha maquete, e eu acho que agora vou estar satisfeito, meu coração já fica pensando em outra coisa, em outra construção, em outro vagão, uma outra locomotiva. Eu nunca estou satisfeito. Então imagina aquele povo que pela primeira vez na vida tem ouro na mão, tem prata, tem roupas. Aquele povo então enfrentaria um sentimento novo para eles, que é o sentimento da cobiça. Ou seja, desejar algo do outro, né? E eles com certeza não mediriam esforços para conseguir aquilo que o coração deles estava desejando. Mas aqui eu não quero falar sobre a cobiça, porque a cobiça é o tema do 10º mandamento, então eu não vou falar aqui de cobiça, eu vou tentar focar simplesmente na questão do furtar, do roubar, né? Então, precisamos pensar o seguinte, que o Deus de Israel, o Deus que os libertou do Egito, era o Deus que estava sustentando aquele povo. Era o Deus que mandava todas as manhãs o maná. Era o Deus que mandava para eles as cordonizas para eles comerem carne. Era o Deus que tirava água de pedras, que os protegia do calor e do frio. E quando o povo tinha aquele desejo de roubar, de ter algo que eles não possuíam ainda, ou ter mais daquilo que eles possuíam, era uma resposta de ingratidão a tudo aquilo que Deus estava dando. Porque Deus estava mostrando para eles, olha, sou eu quem te sustento. Sou eu quem dou para você tudo aquilo que você precisa para ter uma vida boa. E quando nós roubamos, quando desejamos algo, buscamos ter algo que de maneira ilícita, nós estamos agindo de ingratidão. Aquele povo, então, ele agiria de ingratidão. Por isso que Deus ele já deixa muito claro, olha, antes que vocês saiam aí matando uns aos outros por causa de ouro, prata, gado e qualquer outra coisa, a lei já proibia e tentava já minar esse sentimento de furtar, de roubar algo de alguém. Bom, precisamos tomar muito cuidado, porque como dissemos no começo, roubo é roubo. Não importa qual objeto que está sendo roubado e nem importa de quem está sendo roubado, né? A ideia do Robin Hood, né, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Aí acha que está tudo bem. Ah, não, se roubou do rico para dar aos pobres, então está tudo bem. Não. O diabo ele é muito astuto nisso, né? E muitas vezes ele tende a nos cegar, dizendo, olha, não tem problema você fazer isso, porque aquela empresa ou fulano de tal já tem muito dinheiro. Não tem problema você adquirir tal objeto, tal programa de TV, tal coisa de maneira ilícita, já que aquela empresa ou companhia já tem muito dinheiro, né? Nós não podemos cair nessa falsa ilusão do Robin Hood. Roubo é roubo, né? Não podemos, temos que tomar muito cuidado com o jeitinho brasileiro, né? A gente vai conversando com pessoas e muitas vezes a gente acaba ouvindo falar de que quando algumas empresas vão instalar algum programa, né, vão instalar a internet, sempre o vendedor tenta de uma maneira meio disfarçada, né, vender algo ilegal, liberando canais, e muitas vezes somos tentados a conseguir aquilo, né? Mas nós não podemos esquecer, não podemos nos deixar enganar. Tudo aquilo que é conseguido de maneira ilícita é roubo. Não importa de quem seja, não importa a quantidade e o valor. Então, precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. É interessante que o mundo ele sempre vai nos incentivar a ter algo que não é meu. O mundo sempre vai incentivar eu possuir algo que de uma maneira ilícita para saciar o desejo do meu coração. O mundo sempre vai me saciar, me incentivar a ter mais e mais. O mundo ele vai nos ensinar a questão da propriedade privada. Olha, isso aqui é meu, ninguém pode tocar. E eu vou ficar aí, ainda se você der mole, eu vou roubar o seu para eu ter
cada vez mais. Mas é interessante que enquanto o mundo nos ensina isso, o Evangelho ele vai totalmente na contramão. O Evangelho ele nos ensina a dividir aquilo que nós temos com aquilo que não tem. Veja bem que muitas pessoas acabam roubando por questões básicas, por questões de sobrevivência. Lá no livro de Provérbios, lá no final do livro de Provérbios, tem a oração de Agur, e é uma oração muito bonita, e Agur vai dizer o seguinte: Deus, que eu não seja muito pobre, a fim de precisar roubar o pão e assim falar mal do seu nome. Então é interessante que muitas pessoas acabam roubando, né, simplesmente para poder sobreviver. E a nossa função como discípulos de Jesus, como Israel de Deus, um povo que é chamado para fazer a diferença, para mostrar que existe uma maneira de viver diferente do padrão do mundo, é não permitir que haja injustiça, né? É interessante pensar nisso, que o Evangelho ele muda a nossa perspectiva do bem privado. Isso fica muito claro quando nós lemos na oração dominical, a oração que Jesus ensinou. Na oração dominical, o pão não é meu. O pão ele é nosso. Certo? Então não tem meu pão, mas existe o nosso pão. Se eu tenho muito pão em casa, significa que está faltando pão para alguém. Então os nossos olhos eles precisam estar sempre bem abertos para identificar para quais pessoas está faltando o pão, a fim de que eu possa compartilhar, a fim de que eu possa dividir. Então ser discípulo de Jesus é fazer parte de uma grande família, a família de Deus. E nós sabemos muito bem que na família não existe propriedade privada. Na família o bem é comum, né? Pensa aí na sua casa, a sua geladeira. Tudo que está na geladeira é de todos que moram na sua casa, né? A não ser que lá no seminário a gente tinha que colocar o nosso nome em algumas coisas e mesmo assim sumia, né? Mas dentro de nossa casa não, o que está na geladeira é de todos, porque é uma família. E também isso acontece com Deus, nós fazemos parte de uma grande família, a família da fé. Então dentro da família da fé não pode existir minha propriedade, os meus recursos, mas eu preciso sim estar atento para poder dividir e compartilhar com quem não tem, para que aquela pessoa não passe pela necessidade de roubar para poder sobreviver. Veja bem, parar um pouquinho aqui, isso é muito importante. Eu não estou dizendo que nós precisamos sair, vender tudo e dividir com os pobres. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Apesar de que algumas pessoas têm esse dom, têm esse chamado de dividir, sair compartilhando tudo, mas não estou dizendo que é isso que nós devemos fazer. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender que os recursos a qual Deus tem confiado para nós, para você e para mim, esses recursos com certeza não são somente para o nosso benefício próprio, mas também é para ajudar aqueles que precisam. Então, mais uma vez, não estou dizendo aqui que você, ao desligar esse vídeo, você pegue o seu dinheiro e saia distribuindo tudo. Não, é necessário ter sabedoria. Veja bem, a igreja de Jerusalém, quando nós começamos a ler o livro do Atos, nós ficamos maravilhados com a igreja de Jerusalém, porque nós vemos o relato que eles vendiam as propriedades, pegavam os recursos e dividiam entre todos. Só que a gente vai ver que, passados-se alguns anos, eles tiveram consequências muito sérias por causa disso. Tanto que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele tende a levantar recursos para poder sustentar a igreja de Jerusalém. Então, por isso que não estou dizendo que para nós sairmos vender tudo e dividir o dinheiro. Não, não é isso. É necessário ter sabedoria. Veja bem Ananias e Safira. Né? Eles foram vendo algumas pessoas que Deus levantou para vender suas propriedades e vender suas propriedades, mas Deus não chamou para todos. E Deus não tinha pedido para Ananias e Safira fazer isso. Porém, quando eles fazem e retêm um pouco dos recursos, eles são mortos na hora, por tentar enganar a Deus, por tentar enganar os apóstolos. Então aqui, para deixar bem claro, a nossa missão como discípulos de Jesus é estar atento ao que está acontecendo à nossa volta,
a fim de que entender que os recursos que Deus nos confiou, eles têm como objetivo também sustentar aqueles que precisam, a fim de que eles não precisem roubar, a fim de que eles não precisam a quebrar a lei do Senhor. É isso que eu estou querendo dizer. O pão não é só o pão meu, o pão é nosso. E a nossa função como discípulos de Jesus, como novo Israel de Deus, o não deixar que a injustiça aconteça, mas que haja justiça, que todos possam ter o suficiente, o mínimo, para ter uma vida boa. Para concluir, meus irmãos, é aquela musiquinha que nós cantávamos, né? Quem cresceu na igreja cantava com a tia lá na EBD. Cuidado, mãozinha o que pega, porque o papai do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha o que pega. Sim, precisamos tomar muito cuidado aquilo que estamos pegando. Roubo é roubo. Não importa qual objeto, não importa de quem seja, mas roubo é roubo. Deus, ele nos dá tudo o que precisamos para uma vida boa. Se ele nos deu a vida em Cristo Jesus, se ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, ele também nos dará tudo o que precisamos para viver. Isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as armadilhas do inimigo, que tendem a maquiar as situações, a fim de nos convencer que pegar algo de alguém, né, de uma empresa, do que quer que seja, não é errado. Roubo é roubo, independente de quem seja, do que seja. E a minha oração é que realmente possamos viver com gratidão com os recursos que Deus tem nos confiado. Que os nossos olhos possam estar sempre abertos para poder enxergar a necessidade, a dor do outro. Que possamos sim ser canais de bênçãos para abençoar pessoas, para que elas não venham furtar, roubar, pegar algo que não nos pertence. Feche seus olhos, meus irmãos. Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse instante, momentos tão preciosos na Tua presença, momentos que podemos abrir a Tua palavra, estudar e aprender mais de Ti. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas vezes nós temos falhado contigo, temos quebrado o mandamento e achamos que algumas coisas não são roubo. Nos dê sabedoria, ó Deus, para identificar, né, como viver de uma maneira certa, de uma maneira que o agrade. Cuide, ó Deus, de cada um de nós, cuide de cada um dos meus irmãos que está nos assistindo, que está conosco aqui nesse momento, prestando culto ao Senhor. É em seu nome que oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.